Bom, primeiramente, bom dia. Hoje a gente vai estar abordando aí sobre o princípio de Cavalieri. Essa matemática que foi tão importante para nós, né, que nos ajudou a entender como é que funciona o cálculo, como que ele, na verdade, como que ele ajuda a desenvolver esse cálculo dos volumes, dos sólidos geométricos e etc. Então, o trabalho vai falar mais ou menos sobre isso, como a gente vai desenvolver ele ao redor e vamos fazer algumas demonstrações para entender como é que funciona o cálculo do prisma, cilindro, pirâmide, cone e esfera. No entanto, para começar, a gente vai começar falando sobre o que é o princípio de Cavalieri, para que ele serve e como esse princípio ajuda a gente a calcular os sólidos. Bom, vamos lá. O que é o princípio de Cavalieri? O princípio de Cavalieri fala que dois sólidos e ambos são planos secantes. Desculpa, acabei errando, vamos retomar novamente. Dois sólidos e ambos são secantes e paralelos a um plano dado. Portanto, esses dois sólidos de superfícies e áreas iguais vai determinar também que o seu volume é igual. Esse é o que é o princípio de Cavalieri, o que, é que ele aborda, né? Agora vamos entender para que ele serve. Ele serve para calcular o volume de sólidos geométricos que possuem a mesma altura. Ele foi desenvolvido na intenção de compreender melhor as medidas de volume. E agora, o compreendimento de como ele ajuda a gente a fazer esses cálculos nos sólidos. Bom, ele foi desenvolvido com a intenção de compreender melhor as medidas de volume, o cálculo de volumes, que nem sempre foi uma tarefa fácil, mas o princípio de Cavalieri fez com que a gente desenvolvesse essas fórmulas e aplicou na geometria, e com isso a gente consegue fazer essas comparações. Bom, depois dessa leve introdução para entender o que é o princípio de Cavalieri, nós vamos abordar um pouquinho sobre o prisma, né? Que é o primeiro sólido em questão que a gente vai estar abordando aqui. O prisma, ele é um sólido delimitado por faces planas, que situam-se em planos paralelos, e a sua inclinação nas áreas laterais esses prismas eles podem ser retos ou oblíquos. Bom, dando continuidade depois de a gente entender o que é o prisma, como fazemos para calcular ele através do princípio de Cavalieri? Bom, a definição é a seguinte: através do princípio de Cavalieri, o prisma P1 e o paralelepípedo P2 têm volumes iguais. Então, VP1 igual a VP2. Por isso, o volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. Isso em questão de como demonstrar pelo princípio de Cavalieri. E um pouquinho da demonstração para a gente entender como é que funciona isso no princípio de Cavalieri. Bom, consideremos um prisma P1 de altura h e a área da base B1 igual a B, e um paralelepípedo retângulo de altura h e a área da base igual a B2, B igual a B2. Vamos supor que os dois sólidos têm a mesma base no mesmo plano e alfa e estão no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Qualquer plano beta paralelo ao alfa, ele vai seccionar também, secciona P1, que vai também seccionar P2. Eles serão congruentes às respectivas bases. Essa é a pequena demonstração para que a gente compreenda essa questão de como funciona o princípio de Cavalieri. Bom, dando continuidade nas figuras, agora nós vamos abordar sobre o cilindro. Primeiramente, vamos entender o que é o cilindro. A gente vai supor um ponto de centro O e raio R situado no plano alfa e com segmento de reta PQ que não é nulo, nem paralelo e nem contido em alfa. Então, o cilindro vai ser a reunião desses segmentos congruentes paralelo a PQ. Ele tem extremidades nos pontos do círculo e está situado nos semi-espaços determinados por alfa. A demonstração para entender como que vai funcionar o cilindro no princípio de Cavalieri. Então, vamos considerar um cilindro de altura h e área de base 1 igual a B, e um prisma de altura h e área de base B2 igual a B.
A gente vai supor que esses dois sólidos têm a mesma base num plano e estão num semi-espaço determinados por alfa. Qualquer plano beta paralelo a alfa vai seccionar o cilindro, que também vai seccionar o prisma. E essas seções vão ter áreas iguais e por isso vão comprovar que elas são congruentes às respectivas bases. Dando continuidade para entender como é que funciona a área do cilindro, então nós faremos a seguinte solução. A superfície lateral de um cilindro reto é equivalente a um retângulo de dimensões 2πr, que vai ser o comprimento da circunferência da base, e h, que vai ser a altura do cilindro. Então, para calcular a área total, vai ser a seguinte fórmula. AT igual a 2πrh mais 2πrh. Perdão, eu acabei errando, mas é 2πr ao quadrado. Essa é a forma de manipular e de entender como é que funciona para chegar nessa fórmula do cilindro, né? E agora, como que calcula isso pelo princípio, né? Pelo princípio de Cavalieri, a gente vai ter dois volumes, né? Que é igual ao volume do cilindro igual ao volume do prisma. Por isso, o volume de um cilindro é o produto da área da base pela medida da altura. É desse modo que a gente desenvolve o cálculo do cilindro pelo princípio de Cavalieri. Bom, dando continuidade no nosso trabalho, agora o objetivo é falar sobre o que é a pirâmide. E também entender o seu conceito de como calcular no princípio de Cavalieri, né? A pirâmide é a reunião dos segmentos com extremidade em V e outra nos pontos do polígono, e ela pode ser de base triangular, quadrangular e pentagonal, e etc. Vamos entender como que funciona a demonstração com relação à pirâmide. Quando se secciona uma pirâmide triangular por um plano paralelo à base, as arestas laterais e a altura ficam divididas na mesma razão. Então, a seção de bases são triângulos semelhantes, e a razão entre as áreas da seção da base é igual ao quadrado dessas distâncias do vértice. Então, vão formar dois tetraedros de bases de áreas iguais e alturas congruentes de volumes iguais. Para entendermos como funciona no princípio de Cavalieri, né? No princípio de Cavalieri, a pirâmide não altera a altura ou as áreas de secções transversais. Portanto, elas são paralelas à base. E o seu volume também não será alterado. Com isso, a gente desenvolve a fórmula da pirâmide. O volume da pirâmide pode ser calculado por uma fórmula que depende diretamente do polígono que forma a base. Né? No caso, pode ser triangular, como a gente já viu, triangular, quadrangular, etc. E para isso, a gente pode calcular qualquer fórmula de uma pirâmide. Que no caso, a fórmula no geral vai ser V igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, continuando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o cone. O cone é a reunião dos segmentos de reta com extremidade em V e outras nos pontos do círculo. A demonstração com relação ao cone. Consideremos um cone de altura H1 igual a H e a área da base B1 igual a B, desculpa. Um tetraedro de altura H2 igual a H e a área da base B2 igual a B. Vamos supor que os dois sólidos têm as mesmas bases no mesmo plano, alfa, e que os vértices estão no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. Então, qualquer plano beta paralelo a alfa distanciando H, o vértice que secciona o cone também vai seccionar as áreas. E a gente, concluindo dessa demonstração, vai obter a fórmula do cone, né? Onde a superfície lateral de um cone reto de raio R e geratriz G é equivalente a um setor circular. Com isso, o comprimento do arco é de 2πr. Então, a área lateral do cone é a área desse setor circular, isto é, AL igual a πrg. Então, a área total do cone é a soma da área lateral com a área da base. Então, a área total vai ser igual a πrg mais πr ao quadrado.
E no princípio de Cavalieri, o cone e o tetraedro têm volumes iguais. Então, o volume do cone é igual ao volume do tetraedro. Por isso, o volume de um cone é um terço do produto da área da base pela medida da altura. Isso falando do cone. Bom, a esfera não deu para encaixar ela aí no slide, mas eu vou falar para vocês qual é a definição dela, né? A esfera vamos para sabemos o que é ela, nós vamos definir um ponto O, que tem um segmento de medida R, e esse ponto é o raio dessa esfera. E o conjunto de todos os pontos no espaço vão formar esse segmento OP, que é menor ou igual à medida do raio R. Essa é a definição do que é a esfera, né? Bom, vamos entender como é que funciona a demonstração com relação à fórmula, né, do cilindro. Para deduzir a fórmula do volume da esfera foi feita, desculpa, eu falei cilindro, mas é esfera, foi feita uma comparação do volume da esfera com o volume de uma anticlípsita. Esse aqui é um sólido geométrico formado por um cilindro equilátero, ou seja, a altura é igual ao diâmetro da base, do qual subtraímos dois cones, em que as bases coincidem com a base do cilindro. E fazendo uma série de cálculos, a gente vai fazer essa comparação entre o cilindro e a anticlípsita, que vamos chegar no volume da esfera, que no caso é o V é igual a 4π, que é no caso 4π, é a terceira dividido por 3. Então, para descobrir como é que calcula através do princípio o volume da anticlepsidra, que a gente já definiu que é o mesmo que o da esfera, a gente vai fazer o seguinte cálculo, que vai ser V igual ao V do cilindro menos duas vezes o volume do cone. E com isso a gente fecha a nossa apresentação aqui. Espero que vocês tenham gostado.